Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nono Soccer Experience. Quem vai apresentar esse trabalho vai ser eu, Miguel, aluno da graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e membro do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e do Futsal, o NUPEDEF. Vou apresentar hoje o resumo intitulado A influência da posição dos jogadores de futebol nos motivos que os levaram ao recebimento de cartões punitivos no Campeonato Brasileiro Série A. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Miguel Fomos dos Santos, por Gabriel Silveira Guedes da Maia, Guilherme Souza Pereira, Paulo Vitor de Souza, Juliano Fernandes da Silva e Anderson Santiago Teixeira. Vamos apresentar primeiramente um roteiro de como vai seguir a apresentação. Primeiramente, vai começar mostrando a introdução a respeito do resumo, seguindo para o objetivo do trabalho, partindo para o método que foi utilizado, e depois apresentando os resultados obtidos, para, por fim, mostrar as considerações finais. Começando pela introdução. Os cartões eles são utilizados no futebol com o intuito de informar os jogadores que estão sendo punidos, seja por atitudes faltosas, como uma conduta violenta, ou alguma entrada, ou um jogo brusco, ou atitudes antidesportivas, que são as reclamações e os xingamentos. Esses momentos eles acontecem muitas vezes durante a partida, e cabe ao árbitro conseguir administrar essas situações, para que durante o jogo não acabe ele perdendo, entre aspas, perdendo a mão e acabar tendo muitas faltas, o jogo parando muitas vezes dentro dos 90 minutos. A literatura também apresenta variáveis situacionais relacionadas à aplicação dos cartões. Entretanto, as informações sobre o motivo da aplicação ainda não foram investigadas, havendo necessidade de mais estudos a respeito desse tema com essas variáveis. Qual foi o objetivo desse resumo? O objetivo foi analisar a influência da posição dos jogadores nos motivos que os levaram ao recebimento de cartões punitivos. Dessa forma, a gente passa para o método utilizado. Primeiramente, foi analisado 1.140 jogos de 3 temporadas do Campeonato Brasileiro Série A. Foram as temporadas de 2018, 2019 e 2020-2021. Essa análise foi feita a partir das informações retiradas das súmulas disponibilizadas no site da CBF, em que se retirou alguns tópicos como o total de jogadores e os cartões aplicados. Dessa forma, realizando uma análise quantitativa dessas informações retiradas. A tabulação dos dados das súmulas foi realizada no Microsoft Excel e análise estatística no software R versão 4.0.5. As variáveis utilizadas foram a posição de jogadores, que foram retiradas no site do Globo Esporte, e o motivo dos cartões que estavam nas súmulas. E para análise estatística, foi utilizado o teste Q-quadrado, com nível de significância de 5%. Aqui podemos ver um exemplo de uma parte da súmula, em que mostra a relação dos jogadores com o seu apelido, nome completo, o número que eles utilizam, e se eles eram titulares ou reservas, em que o T significa titular e o R reserva. Outra parte da súmula, podemos ver, é em relação aos cartões amarelos e cartões vermelhos, que mostra a minutagem do recebimento de cada cartão, qual o tempo que ele aconteceu, qual foi o jogador, de qual equipe, e a justificativa para o recebimento desse cartão. E aqui podemos, por último, ver um exemplo das informações a respeito da posição dos jogadores, que foi tirado no site do Globo Esporte, que mostra o nome de cada jogador, o número deles, se eles foram substituídos, quem entrou, quem recebeu o cartão, e o importante que é a posição. Agora vamos apresentar os resultados encontrados. Essa tabela ela mostra todos os resultados que foram obtidos a partir desse trabalho. E agora vamos destrinchar ela ponto por ponto. Primeiramente, dos 1.140 jogos que foram analisados, foram aplicados 5.490 cartões, o que dá os 100%. Desses 5.490, 4.052 cartões foram efetuados por falta, o que totaliza 73,81%, e 1.438 cartões foram para condutas antidesportivas, o que dá de 26,19%, como podemos ver na tabela. Quando os jogadores realizavam a falta, os defensores receberam 1.584 cartões, o que dá 28,85%. Os meio-campistas receberam 1.544 cartões,
que totaliza 28,12%, e os atacantes receberam 924 cartões, o que dá 16,83%, como também é possível de se observar nas demarcações da tabela. E quando os jogadores apresentavam a conduta antidesportiva, os defensores receberam 543 cartões, o que totaliza 9,89%. Os meio-campistas receberam 554 cartões, o que dá 10,09%. E os atacantes receberam 341 cartões, totalizando 6,21%, como também é possível de se observar na tabela. Por fim, as porcentagens elas correspondem aos 5.490 cartões aplicados, que são 100%, e o teste Q quadrado apresentou um p-valor de 0,6389, que significa que as variáveis não possuem diferença estatística significativa. Em relação às considerações finais, depois de toda a apresentação feita, as variáveis conseguem se identificar que elas são independentes, ou seja, elas não têm relação entre si. Dessa forma, outros aspectos parecem ser mais determinantes para o recebimento dos cartões do que a posição dos jogadores. Como, por exemplo, podemos destacar a individualidade dos jogadores para as condutas antidesportivas. Um jogador pode ter um perfil mais provocador, pode ser mais impaciente, pode ser, entre aspas, maldoso, e todos esses comportamentos podem acabar induzindo e influenciando nas atitudes, nas condutas antidesportivas durante os 90 minutos. O jogador também, dependendo do modelo de jogo da equipe, pode haver mais faltas ou menos, depende de acordo com os diferentes padrões táticos que os times adotam, se é um time mais ofensivo ou se é mais defensivo. Por exemplo, uma equipe mais ofensiva, ela pode adotar uma marcação mais alta, e dessa forma, devido à pressão pós-perda, quando não funciona, pode acabar induzindo ela a realizar, entre aspas, faltas táticas, para impedir que hajam contra-ataques. Dessa forma, encerro minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.